pessoal, nossa parte final da nossa última aula, né, de relacionamento interpessoal. Na parte 3 a gente vinha falando, né, sobre essas questões de desconstrução, né, das ideias e da moral como um todo, né, e trabalhando essa ideia de cuidado, né, com o coletivo e cuidado com o outro, né. Aqui eu vou trazer novamente, né, algumas falas do Leonardo Boff, né, e ele tenta entender assim, mas como deve ser esse cuidado com o outro, né? Ele acaba relatando, né, que mais que ter cuidado, o homem é o próprio cuidado, né? Pois sem ele o homem deixa de ser humano, né? Quem sabe isso que, se é que há alguma diferença entre as outras espécies, isso que nos faz, né, humano, né? Então, cuidado assim pode ser representado pelo carinho, solidariedade, perdão, né, atenção, cooperação com os outros, né? E o Leonardo Boff ele vai para além da nossa relação interpessoal, né, com a qual a gente trabalhou, né, as aulas todas, mas ele vai para uma ideia mais coletiva, né, cooperação com os outros, né, os animais, com o meio ambiente, né. Então ele cita que a base de toda a construção ética, né, cujo campo é a prática, né, essa reflexão do que é certo ou errado, está nas pressuposições, né. Então a ética ela surge quando o outro emerge diante de nós, né? E esse outro ele pode ser qualquer um que está na tua frente, né? O outro é o homem, a mulher, o sujeito, o teu paciente, né? Uma criança, um trabalhador. Os outros eles podem ser outros como uma comunidade, uma classe social, uma sociedade, né? Uma perspectiva mais global, a natureza, né? O planeta Terra. Em último termo, Deus, né, coloca o Leonardo Boff, ele além de filósofo é teólogo também, né, essa energia aí que permeia o universo. Então, e o outro ele também pode ser a própria pessoa que se volta sobre si mesma, né, a pessoa que volta os olhos para suas próprias atitudes, que analisa a consciência, que capta os apelos, né, que nela se manifestam, que nessa consciência se manifestam, que são o ódio, a compaixão, o amor, a solidariedade, né, vontade de dominação, vontade de cooperação, né? Sentido de responsabilidade, né? Então, o outro se dá conta, né, de seus atos e das consequências que deles se derivam, né? Então, diante do outro, ninguém pode ficar indiferente, né? Tu tem que tomar uma posição. E mesmo que você não tome uma posição, silenciando e se mostrando indiferente com o outro, já é uma posição ética, né? Então, você não pode ficar indiferente a ninguém. Você já está tomando uma posição, mesmo que você não tome, né? Já é uma posição ética. Então essa ética surge a partir do modo como se estabelece a relação com esses diferentes tipos de outro, né? Não pode se fechar-se ou abrir-se ao outro, né? Pode querer o outro, pode se entrar numa aliança com ele, pode negar o outro, né? Não o respeitando, né? Pode destruir o outro, né? Pode incorporar o outro, ser suporte ao outro, né? Então a gente tem maneiras aí de se relacionar, né? Maneiras éticas, né? De se tratar com o outro, né? Então de todas as formas o outro representa uma proposta que reclama uma resposta, né? Desse confronto entre a proposta e a resposta surge a responsabilidade, né? Ao assumir minha responsabilidade, ou mesmo não assumir, né? Demitir-me dela, me faço um ser ético. Ou seja, eu reflito, né, acerca do outro, né? Dou-me conta das consequências dos meus atos, né? Então, e eles podem ser bons, né, ou ruins, né, para o outro ou para mim, ou para mim, né? Dependendo aí do que eu assumo, né? Então, o outro, basicamente, ele é determinante, né? Então, a tese de base dessa ótica afirma, né, que essa lei, né, ele fala sobre lei suprema do universo, né, é da interdependência de todos com todos, né, essa construção coletiva, né, tudo está relacionado com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos, ninguém vive fora dessa relação. Ele cita até que mesmo que a lei de Darwin, né, que era o triunfo do mais forte, né, se inscreve dentro dessa relacionalidade, né, e solidariedade universal, né,
Por causa dessas retroalimentações de todos com todos é que se garantiu a diversidade, né, em todos os campos, né? Particularmente a biodiversidade e o fato de todos podermos chegar ao ponto em que atualmente chegamos, né? Então sobrevivemos aí graças a bilhões de células que interagem entre si em nosso corpo e das bilhões de bactérias, mitocôndrias e outros corpos que vivem dentro das células, células que formam organismos, corpos, sistemas que estão interconectados com o meio natural e meio cósmico, né, segundo Boff. Essa cooperação de todos com todos funda uma nova ótica e, por sua vez, origina uma nova ética de convivência, cooperação, sinergia, solidariedade, comunhão, né, de todos com todos e com a Terra, né, com o nosso espaço, com a natureza, com o nosso ecossistema, né, o espaço onde a gente vive. E assim, com as nossas relações pessoais, com a nossa família, né, com o nosso trabalho. Então, eu acho que, mediante quando as aulas foram se passando, né, eu acho que a gente conseguiu trabalhar de uma maneira bem clara, né, que a gente tenta ver o ser humano de uma maneira mais ampliada, e a gente precisa fazer relações, né, amplas, né, com esse ser de todos, de todos os espaços ali do qual ela se insere, né, todos os fenômenos que atravessam, né, e as relações que atravessam a vida desse sujeito, né. A gente às vezes focou um pouquinho no nosso paciente, né, que está ali, né, na nossa sala, mas na verdade é essa ótica de cooperação e convivência com todos que a gente deve fortalecer, né, inclusive com os nossos familiares e com as pessoas que nos rodeiam. Tá, gente? Então essa mensagem que eu quero deixar aqui ao final da nossa aula. Eu agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição sempre, tá, gente? Um forte abraço.